Há mais de 2000 anos, quando o mundo ainda sussurrava seus mistérios nas margens de um pequeno lago do Oriente Médio, vivia um homem comum. Não havia nada de especial nele. Pelo menos, não era o que ele pensava. Era madrugada, e as águas do Mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades, refletiam tenuemente as estrelas que piscavam no céu escuro. O ar cheirava a peixe, a sal e a história que estava por vir, embora ninguém ali pudesse imaginar. Simão era o seu nome. Simão, filho de João, nascido em Betsaída, uma pequena aldeia de pescadores onde a vida se movia ao ritmo das ondas e das redes. Aqui estou eu contando essa história para você que está ouvindo agora. De qualquer lugar que seja, de seu quarto, de sua cozinha ou talvez em um passeio matinal. Se essa história está tocando seu coração, deixa o teu like, se inscreve no canal que ajuda demais a gente continuar trazendo histórias como essa. E não esqueça de nos contar nos comentários, de onde você está ouvindo a história de Pedro agora. Me adoro ler os comentários de vocês. Voltemos para Simão e sua vida antes de tudo mudar. Cada noite era igual à anterior. Simão e seu irmão André arrastavam as redes pelas águas frias, com movimentos que já conheciam de memória. Havia também 2 outros homens naquele ofício, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eram todos pescadores, homens de mãos calejadas, pele queimada de sol, corações habituados ao sacrifício do labor constante. Não eram ricos. Não eram poderosos, não eram respeitados pelas cortes dos governadores romanos. Eram apenas homens que acordavam antes do amanhecer, lutavam contra o peso das águas e a força das correntes e esperavam voltar para casa com o bastante para alimentar suas famílias. Simão tinha aquela força bruta dos pescadores. Braços fortes, peito largo, a voz rouca de quem passa os dias gritando contra o vento e a chuva. Seu temperamento era tão intenso quanto a sua constituição física. Era impulsivo, apressado, alguém que falava primeiro e pensava depois. Tinha uma lealdade feroz pelos seus, pela família, pelo irmão André, pelos companheiros de trabalho. Mas também tinha medo, como todos os homens simples. Medo de não conseguir peixe o bastante. Medo da tempestade que podia vir de repente. Medo do vazio, daquele vazio que todo ser humano sente quando percebe que a vida é apenas trabalho, trabalho, trabalho e nada mais. A vida de Simão era previsível, monótona, mas segura. Ele conhecia seu lugar naquele mundo. Sabia exatamente o que fazer cada manhã. Sabia que voltaria para casa cada noite. Sabia que seus filhos, pois era homem casado com responsabilidades, dependiam dele. Havia uma certa paz naquela rotina, mas havia também uma certa morte. Era a morte lenta de quem nunca questiona, nunca sonha, nunca imagina que a vida poderia ser outra coisa. Mas havia algo em Simão que era diferente. Havia em seu coração uma inquietação que ele não conseguia nomear. Nos intervalos entre uma remada e outra, entre um lance de rede e outro, seu espírito parecia buscar algo que seus olhos não conseguiam ver. Talvez fosse religião. Ele era judeu, criado nas tradições de Moisés e dos profetas. Talvez fosse apenas a sede humana por significado, por propósito, por algo maior que a si mesmo. Independentemente da razão, havia em Simão uma abertura, uma porta deixada levemente entreaberta em sua alma. Os dias passavam, as estações mudavam, as redes continuavam sendo lançadas, os peixes continuavam sendo capturados, e Simão continuava sendo apenas Simão, um pescador esquecido em um vilarejo esquecido à beira de um lago quieto. Então, um dia, tudo começou a mudar. Não foi de forma dramática. Não houve trovões do céu nem anjos cantando. Foi algo simples, direto, tão ordinário quanto a própria existência de Simão até então. Um homem chegou. Não era rico pela aparência. Não tinha o ar de alguém importante. Mas havia algo em sua presença que fazia as pessoas pararem e olharem.
Havia algo em seus olhos que parecia atravessar a pele e ir direto ao coração. Seu nome era Jesus, e ele vinha do norte, de um vilarejo chamado Nazaré. No começo, Simão só ouviu histórias, rumores que circulavam entre os pescadores. Algumas pessoas diziam que esse Jesus era um profeta, outras diziam que era um curandeiro, que realizava milagres, que tocava os doentes e eles ficavam bem. Havia até histórias de que ele expulsava demônios e que sua palavra tinha poder. Simão não sabia muito bem o que pensar. Em tempos daqueles, havia muitos que se diziam profetas, muitos que prometiam salvação, mas a maioria era apenas impostor ou iludido. Mas então Simão viu com seus próprios olhos. Ele estava na praia, perto de suas redes, quando viu uma multidão se reunindo. Havia uma densidade na multidão que sugeria que algo importante estava acontecendo. E estava. Aquele homem, Jesus, estava ali, ensinando. Não estava em um templo sagrado. Não estava em um lugar de honra. Estava na praia, perto de um homem comum, cercado por gente comum. Jesus pediu a Simão se podia usar seu barco. Pediu de forma gentil, sem exigir, mas como alguém que sabe que será atendido. E Simão, esse Simão impulsivo, acostumado a ser seu próprio patrão na água, simplesmente aqueceu. Deixou Jesus entrar em seu barco e se afastou um pouco da costa, o suficiente para que a voz do homem alcançasse melhor a multidão na praia. Ali, flutuando nas águas que conhecia tão bem, Simão ouviu as palavras de Jesus. E pela primeira vez em sua vida simples e previsível, Simão sentiu algo que não conseguia explicar. Não era exatamente alegria, não era exatamente medo. Era como se algo dormindo dentro dele acordasse, como se uma porta que estava fechada começasse a se abrir. Como se a vida real, a vida com significado, estivesse começando naquele exato momento, naquele barco, nas águas da Galileia. Quando Jesus terminou de falar, ele fez algo que Simão não esperava. Olhou para ele, nos olhos, realmente olhou, e disse: "Lança tua rede no mar." Agora Simão era pescador há décadas. Conhecia o mar como conhecia as linhas de sua própria mão. Sabia que aquela hora, aquele momento do dia, não era apropriado para pescar. Os peixes não costumavam morder naquele horário. A experiência lhe dizia que seria uma tentativa fútil, mas havia algo naquele olhar, naquele pedido, que não aceitava recusa. E Simão, apesar de toda a sua lógica, apesar de toda a sua experiência, apesar do fato de que isso não fazia nenhum sentido, lançou a rede. Instantaneamente, não gradualmente, não ao longo do tempo, mas instantaneamente, a rede se encheu. Encheu tanto de peixes que começou a rasgar-se sob o peso. Simão gritou para André, seu irmão. Os dois começaram a puxar a rede para o barco e ainda precisaram chamar Tiago e João para ajudar. Havia peixes demais. Havia mais peixes do que Simão tinha visto em toda a sua vida como pescador. Naquele momento, ajoelhado no chão do barco, cercado de peixes que se debatiam e brilhavam sob a luz do sol nascente, Simão entendeu. Entendeu que esse homem era diferente. Entendeu que havia algo além do ordinário diante dele. E entendeu, mais importante ainda, que ele próprio não era apenas um homem ordinário, que havia mais para ele, que sua vida inteira havia sido uma preparação para esse momento, para conhecer aquele que mudaria tudo. Com os olhos cheios de lágrimas que não conseguia explicar, Simão caiu de joelhos diante de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador." Mas Jesus não se afastou. Em vez disso, sorriu e disse palavras que ecoariam pelo resto da vida de Simão, palavras que moldaria quem ele seria doravante. "Não tenhas medo. De agora em diante, tu serás pescador de homens." Simão não voltou mais para casa aquela noite como um homem comum. Voltou como alguém que havia tocado algo que não conseguia compreender totalmente, mas que sabia ser real. Sua esposa o esperava à porta, como fazia todas as noites. Mas desta vez, quando ela o viu,
percebeu algo diferente. Não era apenas o brilho nos seus olhos, era algo mais profundo. Era como se parte dele já tivesse partido, como se uma porta dentro de seu peito se abrisse para um mundo que ela não conseguia enxergar. Simão lhe contou tudo. Contou sobre o homem chamado Jesus. Contou sobre a pesca milagrosa. Contou sobre as palavras que havia escutado. Serás pescador de homens. Sua esposa ouviu em silêncio, com aquele tipo de paciência que as mulheres dos homens simples aprendem a ter. Não protestou, não pediu que ele desistisse. Talvez porque ela, de alguma forma, já soubesse que aquele momento havia chegado. O momento em que Simão deixaria de ser apenas Simão, o pescador de Betsaida. Nos dias seguintes, Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Simão vivia agora, onde havia alugado uma casa, uma vida, uma rotina. E ali, naquela pequena cidade à beira do lago, algo extraordinário começava a acontecer. Multidões se reuniam em volta daquele homem. Pessoas traziam doentes, cegos, paralíticos, possuídos por demônios, e Jesus os curava, não com rituais complicados, não com fórmulas secretas, simplesmente com uma palavra, com um toque, com uma compaixão que parecia não ter limites. Simão via tudo isso, assistia, dia após dia, a eventos que desafiavam tudo aquilo em que havia acreditado ser possível, mas não estava apenas observando, estava sendo absorvido, puxado para dentro daquele movimento, como alguém que entra nas águas e, de repente, percebe que não consegue mais tocar o fundo. Um dia, Jesus reuniu aqueles que o seguiam. Escolheu 12 homens, 12 que se tornariam seus apóstolos, seus enviados, seus testemunhas. Simão estava entre eles. E naquele momento, Jesus fez algo que selaria para sempre a transformação que havia começado. Disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Simão não era mais Simão, era Pedro, era Cefas em aramaico. Era aquele sobre o qual algo seria construído. Era aquele que receberia as chaves do reino dos céus. As palavras não foram proferidas casualmente. Havia peso nelas, havia um chamado, havia um futuro sendo anunciado naquele momento. Os meses seguintes foram turbulentos, repletos de aprendizado, de maravilha, de medo, de esperança. Pedro viajava com Jesus, deixou para trás suas redes, sua casa, sua rotina, aquela rotina que havia sido o único mundo que conhecia. Agora, o mundo era vasto. Agora, o mundo era à beira de um lago um dia, uma montanha no outro, uma estrada poeirenta no terceiro. Havia noites em que dormia sob as estrelas. Havia noites em que dormia em casas de pessoas que Jesus curava, casas cheias de gratidão, de lágrimas, de milagres ainda quentes. Havia noites em que mal conseguia dormir de tanta adrenalina, de tanta novidade, de tanta transformação. Os outros discípulos se tornaram seus irmãos. Havia Tiago e João, seus antigos companheiros de pesca. Esses dois eram especiais, próximos, como uma trindade de amigos que Jesus particularmente amava. Havia André, seu próprio irmão, que havia sido o primeiro ao levar a Jesus. Havia Felipe, Bartolomeu, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas. 10 homens, 10 histórias, 10 vidas deixadas para trás, 10 corações que batiam juntos, aprendendo o que significava realmente seguir alguém. Não apenas acreditar, mas literalmente o seguir, passo a passo, dia após dia. Pedro era o mais vocal entre eles. Quando havia dúvidas, Pedro perguntava. Quando havia medo, Pedro tentava ser corajoso. Quando havia esperança, Pedro pulava de alegria. Ele era impulsivo, às vezes para o bem, às vezes para o mal, mas sempre presente, sempre participativo, sempre engajado. Havia um episódio que Pedro nunca esqueceria. Uma noite, Jesus havia ido para uma montanha para orar e deixou os discípulos no barco. Durante a noite, uma tempestade chegou.
O vento rugiu como um animal furioso. As ondas levantaram como montanhas de água. O barco se debatia, ameaçado de se quebrar. Os homens remavam, suados, assustados, esperando que Jesus voltasse. E então, vindo em sua direção, caminhando sobre as águas, estava Jesus. No princípio, não reconheceram. Acharam que era um fantasma. O medo se transformou em terror. Mas Jesus gritou: "Coragem, sou eu! Não tenham medo!" E Pedro, naquele momento de coragem impulsiva que o caracterizava, gritou de volta: "Senhor, se és realmente tu, ordena-me que vá para ti sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." E Pedro saiu do barco. Pedro pôs os pés sobre a água. Pedro caminhou mesmo, sobre aquelas águas tempestuosas, na direção de Jesus. Por alguns momentos, foi a coisa mais extraordinária que havia experimentado. Por alguns momentos, ele estava fazendo o impossível. Estava caminhando sobre a água como se fosse terra firme. Mas então, ele sentiu o vento, viu as ondas, sentiu o frio e a umidade. E no instante em que sua mente racional voltou, no instante em que ele deixou de acreditar e começou a duvidar, começou a afundar. "Senhor, salva-me!" gritou com a água já entrando em sua boca. Jesus estendeu o braço, o pegou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Quando Pedro foi puxado de volta para o barco, encharcado, tremendo, humilhado e ao mesmo tempo transformado, os outros discípulos se aproximaram de Jesus em adoração. "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus", disseram. Mas Pedro aprendeu algo naquele dia que o acompanharia pelo resto de sua vida. Aprendeu que a fé não é apenas um sentimento. Aprendeu que a fé é uma escolha contínua. Aprendeu que no instante em que você olha para os problemas, para as ondas, para a tempestade, em vez de olhar para aquele que caminha com você começa a afundar. Havia também o dia da transfiguração. Jesus levou Pedro, Tiago e João para uma montanha alta. E ali, diante deles, Jesus foi transformado. Seu rosto brilhou como o sol. Suas roupas ficaram brancas como a neve. E 2 homens apareceram ao seu lado, Moisés e Elias, 2 das maiores figuras da história de Israel, 2 pessoas que haviam vivido centenas de anos antes. Pedro estava petrificado, estava maravilhado, estava vendo algo que sua mente mal conseguia processar. E no meio daquele estado de choque, fez o que sempre fazia quando não sabia o que dizer. Começou a falar. "Senhor", disse, "que bom é estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias." Era uma sugestão absurda. Era tentar conter o ilimitado em estruturas materiais. Era tentar fazer algo, qualquer coisa, quando o que se precisava era apenas estar em silêncio e receber. Mas, de repente, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que Pedro sentiu em cada parte do seu corpo disse: "Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouçam-no." Pedro compreendeu naquele momento que não era para construir nada. Era para apenas escutar. Era para apenas receber. Era para apenas estar ali, em silêncio, na presença do divino. Esses eram os dias de transformação. Dias em que Simão, o pescador, era lentamente recriado em Pedro, a pedra. Dias em que seus olhos se abriam para dimensões de realidade que ele nunca havia imaginado. Dias em que seu coração era expandido, esticado, moldado para conter algo que era muito maior do que ele. Mas com esse aprendizado também veio uma tensão crescente. Pedro percebia que nem todos em Jerusalém estavam felizes com Jesus. Havia os líderes religiosos, os fariseus, os sacerdotes, que viam em Jesus uma ameaça. Havia Roma, que via em qualquer agitação uma possibilidade de rebelião. E havia uma sombra que crescia cada vez mais, uma sombra que sugeria que nem tudo terminaria em vitória e celebração. Pedro não queria acreditar nela.
Pedro queria acreditar que as coisas continuariam sempre assim, que haveria sempre multidões, sempre milagres, sempre esperança. Mas em seu coração, em aquele espaço profundo, onde a verdade mora antes de chegar à mente consciente, Pedro sabia que algo mudaria em breve, que algo terminaria, que o preço de seguir um homem tão extraordinário poderia ser extraordinariamente alto. A tensão começou a se instalar como uma neblina que entra pelos interstícios das cidades à noite, imperceptível no início, mas inegável à medida que vai tomando conta de tudo. Pedro sentia isso. Todos os discípulos sentiam, embora nenhum quisesse admitir em voz alta. Havia algo no ar. Havia algo na forma como Jesus falava agora, com uma gravidade que não havia antes, com despedidas que soavam definitivas. Jesus havia saído de Jerusalém e voltado várias vezes. Havia feito milagres diante de multidões incontáveis. Havia ensinado nos templos, nos campos, nas praças. Mas agora, enquanto a Páscoa se aproximava, aquele festival sagrado que lembrava o povo judeu de como Deus havia libertado seus ancestrais da escravidão no Egito, havia algo diferente no ar. Os líderes religiosos estavam cada vez mais irritados. Os fariseus, os saduceus, os chefes dos sacerdotes, todos viam em Jesus uma ameaça. Ele desafiava suas interpretações da lei. Ele tocava leprosos. Ele curava no sábado, violando o que eles consideravam sagrado. Ele chamava-os de hipócritas, de sepulcros caiados, cheios de podridão. E o pior, pelo menos para eles, era que as multidões o amavam. As multidões o seguiam. As multidões acreditavam nele. Pedro começou a ouvir conspirações. Os guardas do templo sussurravam. Os fariseus se reuniam em pequenos grupos. Havia uma rede sendo tecida, um plano sendo formado. E o alvo era Jesus. Uma noite, durante a última ceia, aquela refeição que seria a última que Jesus compartilharia com seus discípulos nesta vida, havia uma tensão palpável na sala. Os 12 estavam ali, reclinados em torno da mesa, como era costume daqueles dias. E Jesus fez um anúncio que caiu como uma pedra em águas tranquilas. Um de vocês vai me trair, disse ele. A sala gelou. Os discípulos se olharam com confusão e suspeita. Quem? Como? Por quê? Cada um começou a se perguntar se era ele. Pedro, impulsivo como sempre, se inclinou para João e sussurrou. Pergunta a ele quem é. Mas ninguém podia saber. Ninguém podia imaginar que Judas, que tinha caminhado com eles, que tinha dormido sob as mesmas estrelas, que tinha comido do mesmo pão, que Judas os entregaria. Jesus passou então o pão e o vinho e instituiu algo que seus seguidores jamais esqueceriam. Uma refeição de memória, um memorial de seu corpo que seria quebrado e seu sangue que seria derramado. Enquanto faziam isso, havia peso nas palavras de Jesus. Havia despedida. Havia consciência de que algo terminaria em breve. Depois da ceia, Jesus e os discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. Chegaram a um lugar chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite. Era um jardim, um lugar de oliveiras antigas e densa vegetação. Era um lugar de quietude, de contemplação, de oração. Jesus deixou a maioria dos discípulos ali e levou consigo apenas Pedro, Tiago e João, seus 3 mais próximos. Levou-os um pouco mais adiante e ali começou a orar. E enquanto orava, algo notável acontecia. Jesus estava sofrendo, sua alma estava em angústia, ele suava, e seu suor se tornava como gotas de sangue caindo sobre a terra. Pedro, Tiago e João deveriam estar vigilantes, esperando, orando com ele. Mas estavam exaustos, estavam adormecidos. Pedro adormeceu. Aquele Pedro que havia prometido estar com Jesus, que havia dito que iria com ele até a morte, adormeceu enquanto o mestre orava. Jesus voltou e os encontrou dormindo. Dirigiu-se a Pedro especialmente. Simão, você está dormindo? Não conseguia vigiar nem uma hora?
vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro acordou, envergonhado, mas logo adormeceu novamente. Não conseguia lutar contra o cansaço, contra aquela lassidão que parecia tomar conta de seu corpo. Então, enquanto Jesus ainda orava, uma multidão chegou. Vinha liderada por Judas, aquele que havia caminhado com eles, aquele que havia compartilhado tudo. Judas se aproximou de Jesus e o beijou, o sinal combinado com os soldados e guardas que o cercavam. Rabi, disse como se fosse uma saudação comum, mas era uma traição, era o beijo da traição. Instantaneamente, os guardas avançaram, começaram a prender Jesus. E naquele momento, algo despertou em Pedro, não a vigilância que deveria ter, mas a impulsividade que o caracterizava. Sem pensar, sem considerar as consequências, Pedro puxou uma espada e atacou. Acertou em Malco, o servo do sumo sacerdote, e cortou sua orelha. Havia uma ironia na cena. Pedro tentava defender Jesus com violência, quando Jesus vinha pregando desde sempre sobre amor ao inimigo. E Jesus, mesmo enquanto era preso, mesmo enquanto seu momento final se aproximava, tocou a orelha de Malco e a curou. Curou aquele que vinha ajudar a sua prisão. Guarda a espada, disse Jesus a Pedro, pois todos os que pegam em espada pela espada perecerão. Não sabes que poderia pedir a meu Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpriria então a Escritura? E os discípulos, todos eles, fugiram. Abandonaram Jesus. Correram para salvar suas próprias vidas. Pedro também correu. Aquele Pedro que havia dito que iria com Jesus até a morte, agora corria para a escuridão. Mas Pedro era diferente dos outros. Seu amor por Jesus, mesmo misturado com medo, o puxava de volta. Ele não conseguia simplesmente sair correndo e desaparecer. Então, de longe, Pedro começou a seguir. Seguiu os guardas que levavam Jesus até a casa do sumo sacerdote. Seguiu de distância porque tinha medo, mas seguiu. Havia uma fogueira no pátio da casa do sumo sacerdote. Os servos e guardas se aqueciam. E Pedro se juntou a eles, não como discípulo, não como seguidor de Jesus, apenas como mais uma pessoa aquecendo-se ao fogo. Uma criada o olhou. Havia algo no seu rosto, nas suas feições, que a fez reconhecer. Tu estavas com Jesus, o Galileu, disse ela. Pedro sentiu o pânico tomar conta dele. Aquela criada, simples, havia reconhecido algo nele. Talvez o sotaque galileu, talvez algo nos seus olhos. E Pedro negou. Não sei do que você está falando, disse, voltando-se para longe dela. Mas não era o suficiente. Alguns minutos depois, outra criada o viu. Este homem também estava com Jesus de Nazaré, disse ela aos outros que estavam ao redor do fogo. E novamente Pedro negou. Eu nem sequer o conheço, disse, desta vez com mais ênfase, com mais urgência. Passou mais tempo. E então, alguns dos homens que estavam ali se aproximaram. Certamente você é um deles, disseram a Pedro. O teu sotaque te denuncia. Tu és galileu e todos sabem que os seguidores de Jesus vêm da Galileia. E naquele momento, Pedro cruzou um ponto de não retorno. Começou a praguejar, começou a amaldiçoar, começou a jurar. Não conheço esse homem, gritou. Não sei nem quem é, não tenho nada a ver com ele. E naquele exato instante, no meio da negação, no meio daquela renúncia de tudo aquilo em que havia acreditado, o galo cantou. O galo cantou, e Pedro se lembrou. Se lembrou das palavras que Jesus havia dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro havia negado 3 vezes, uma após outra. Cada negação era um corte no seu peito, era um punhal na sua alma. Pedro olhou ao redor, pelo fogo, pelos rostos dos guardas, pelos servos do sumo sacerdote. E então seus olhos se elevaram para os degraus onde Jesus estava sendo julgado, onde era interrogado pelos líderes religiosos que o queriam condenar.
E Pedro viu. Naquele momento, de alguma forma, os olhos de Jesus e os olhos de Pedro se encontraram. Jesus havia descido dos degraus momentaneamente e seus olhos encontraram os de Pedro. E naquele olhar havia tudo. Não havia condenação, mas havia uma tristeza profunda. Havia decepção, não com violência, mas com compaixão. Havia amor, mesmo enquanto Pedro o negava. Aquele olhar destruiu Pedro. Destruiu tudo o que havia em si, toda a bravata, toda a negação, toda a tentativa de se esconder. Pedro se deu conta de quem era, se deu conta do que havia feito, se deu conta de que havia traído, não com um beijo como Judas, mas com a negação, com a covardia, com o abandono no momento mais importante. Pedro saiu dali, saiu correndo do pátio, saiu da casa do sumo sacerdote. E quando chegou a um lugar onde podia estar sozinho, onde podia finalmente deixar a máscara cair, Pedro chorou. Chorou de forma que jamais havia chorado antes. Chorou amargamente. Chorou como quem havia perdido tudo e ainda assim merecia perder mais. E enquanto chorava, enquanto sentia o peso indescritível da sua própria fraqueza, o mundo continuava. Jesus continuava sendo julgado. Os líderes religiosos continuavam conspirando. Os guardas continuavam vigiando. E Pedro estava sozinho na escuridão, com nada além da consciência de sua falha e a memória daquele olhar de compaixão de Jesus. O mundo inteiro parecia ter se tornado escuro naquele dia. Não era apenas a escuridão que cobria a terra ao meio-dia, embora isso tivesse acontecido, e muitos later diriam que o próprio céu havia pranteado. Era uma escuridão que se movia dentro das almas dos homens que amavam Jesus. Era uma escuridão de completa desorientação, de perda, de tudo aquilo em que se acreditava sendo esfacelado como vidro quebrado. Pedro havia passado aquela noite em agonia. Após chorar amargamente, havia se escondido. Escondeu-se com os outros. Discípulos em uma casa com as portas fechadas e trancadas. Tinham medo de que viessem atrás deles também, de que a mesma sorte que havia caído sobre Jesus caísse sobre eles. E Pedro carregava algo adicional. Carregava a culpa daquela negação. Carregava a memória daquele olhar de compaixão que Jesus havia lançado na sua direção. Então, vieram os relatos de uma execução. O crucifixo havia sido erguido, disseram. Não apenas para Jesus, mas também para 2 criminosos, um de cada lado. E havia uma multidão. A mesma multidão que apenas alguns dias antes havia aclamado Jesus como rei, agora gritava pela sua morte. Os líderes religiosos, os mesmos que Jesus havia criticado, zombavam dele enquanto estava pendurado. Se és o Filho de Deus, desce da cruz, gritavam com ódio nos olhos e escárnio na voz. Pedro ouviu os detalhes gradualmente, através de histórias sussurradas. Ouviu que um dos criminosos crucificado com Jesus havia se arrependido no final e pediu misericórdia. Ouviu que Jesus havia entregue sua mãe aos cuidados de João. Ouviu que havia darkness à hora sexta. Ouviu que Jesus havia gritado em voz alta, Pai, por que me abandonaste? E que depois havia dito simplesmente, está consumado. E então Jesus havia morrido. Pedro não havia estado ali. Havia se escondido, assim como os outros. Apenas João, o discípulo amado, havia encontrado coragem suficiente para estar lá, na base da cruz, acompanhando aquela mulher. Aquela mulher que havia dado à luz a Jesus, que havia carregado em seu ventre o Filho de Deus. Maria, a mãe de Jesus, estava ali, e João estava ali. Mas Pedro não estava. Isso era parte do peso que Pedro carregava. Não apenas a negação, não apenas o abandono, mas o conhecimento de que não havia estado ali no final, que havia deixado seu mestre morrer sozinho. Bem, não sozinho, porque havia a multidão, havia os guardas, havia os líderes religiosos, mas Pedro não estava ali. O corpo de Jesus havia sido retirado da cruz. Um homem chamado José
um membro do Sinédrio que secretamente era discípulo de Jesus, havia pedido o corpo e o colocado em seu próprio sepulcro novo. Havia uma pedra grande que selava a entrada, e naquele sábado, o sábado após a morte, tudo estava imóvel, tudo estava morto, tudo estava perdido. Pedro não dormiu naquela noite. Nenhum deles dormiu. Ficaram juntos na escuridão, com as portas trancadas. Havia desesperança no ar. Havia o peso da constatação de que tudo havia terminado. Tudo havia sido um erro, tudo havia sido uma ilusão. Havia seguido um homem que havia sido incapaz de salvar a si mesmo, muito menos de salvar o mundo. Havia abandonado sua vida, sua família, sua rotina. Por quê? Para estar aqui? Para estar escondido em uma casa com as portas trancadas, esperando ser preso? Mas então, no terceiro dia, algo extraordinário começou a acontecer. Mulheres foram ao sepulcro. Maria Madalena e outras mulheres foram para ungir o corpo de Jesus com perfumes, como era costume daqueles dias. Mas quando chegaram, encontraram a pedra removida, e dentro do sepulcro não havia corpo. Havia apenas um jovem, ou talvez um anjo, que disse: "Não tenham medo, procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o colocaram. Agora vão e digam aos seus discípulos, especialmente a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Ali o verão, como ele disse." Especialmente a Pedro. Naquelas 3 palavras havia um universo de graça. Havia um chamado direto. Havia uma afirmação de que, mesmo tendo negado, mesmo tendo abandonado, Pedro não havia sido rejeitado. Pedro ainda era discípulo. Pedro ainda era chamado. As mulheres correram com a notícia. Maria Madalena, em particular, foi em busca dos discípulos. Chegou ao lugar onde estavam escondidos e gritou: "Ele ressuscitou! O sepulcro está vazio! Ele ressuscitou!" No princípio, ninguém acreditou. Pareceu-lhes uma loucura. Como alguém poderia ressuscitar? Como alguém poderia voltar de entre os mortos? Mas Pedro saiu correndo. Sem dizer nada, sem discutir, Pedro correu em direção ao sepulcro. Correu como quem havia perdido tudo e de repente via a possibilidade de recuperar o impossível. Quando chegou ao sepulcro, encontrou-o exatamente como havia sido descrito: vazio. A pedra tinha sido removida. Os lençóis de sepultamento estavam ali, mas o corpo tinha desaparecido. Pedro se inclinou e olhou para dentro, confuso, maravilhado, com esperança despertando em seu peito como uma chama que havia sido sufocada, mas nunca totalmente extinta. Então, naquela mesma noite, ou talvez na noite seguinte, enquanto os discípulos estavam reunidos novamente, com as portas ainda trancadas por medo dos judeus, Jesus apareceu. Simplesmente apareceu. Não entrou pela porta. Não bateu. Simplesmente estava ali e disse: "Paz esteja com vocês." Os discípulos ficaram aterrorizados. Pensaram que era um fantasma, mas Jesus mostrou suas mãos e seu lado, as marcas dos pregos, a marca da lança que havia atravessado seu peito. "Vejam minhas mãos e meus pés", disse ele. "Sou realmente eu. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que tenho." E ele comeu um peixe assado diante deles, para provar que era real, que havia ressuscitado não apenas como espírito, mas como corpo ressuscitado. Ele ainda era Jesus, mas era Jesus transformado. Jesus da outra dimensão. Jesus que podia atravessar paredes, mas que ainda podia comer e tocar. Naquele momento, Pedro sentia o peso de sua negação ainda mais intensamente. Aquele homem que ele havia negado, que ele havia dito não conhecer, estava aqui. Estava aqui e não havia o condenado. Não havia violência. Havia apenas amor. Havia apenas aquele olhar que Pedro nunca mais esqueceria. O mesmo olhar de compaixão que havia visto no pátio do sumo sacerdote. Agora,
multiplicado pela ressurreição, agora carregando a promessa de perdão total. Mas o confronto final ainda estava por vir. Tempos depois, quando os discípulos haviam voltado para a Galileia, para aquele lugar de suas origens, aquele lugar de pescaria que Pedro havia deixado para trás, Jesus apareceu novamente. Estava de madrugada e alguns dos discípulos estavam no barco tentando pescar. Pedro estava entre eles, e naquela madrugada, um homem chamou da praia: "Rapazes, vocês pegaram algo para comer?" perguntou a voz. "Não", responderam eles. "Lancem a rede do lado direito do barco e encontrarão." Era uma instrução estranha, mas havia algo naquela voz que era familiar. Pedro e os outros obedeceram, e instantaneamente a rede encheu-se de peixes, tantos peixes que não conseguiam nem arrastá-la para o barco. João se deu conta primeiro. "É o Senhor!" gritou. E Pedro que havia negado, que estava agora novamente em seu barco, em seu ambiente, onde tudo havia começado, Pedro não hesitou. Lançou-se ao mar, entrou na água fria e nadou em direção a Jesus. Precisava estar próximo dele, precisava estar mais próximo. Quando chegou à praia, encontrou uma fogueira, e Jesus estava ali, com pão e peixe já preparados. "Venham", disse Jesus, "comam." E então, após aquela refeição, Jesus fez algo que transformaria completamente o significado daquela negação. Ele se dirigiu diretamente a Pedro e perguntou, não uma vez, mas 3 vezes, espelhando aquelas 3 negações: "Pedro, você me ama?" Na primeira vez, Pedro respondeu com urgência: "Sim, Senhor, você sabe que eu te amo." E Jesus disse: "Apacenta meus cordeiros." Na segunda vez, a pergunta veio novamente: "Pedro, você me ama?" E Pedro respondeu: "Sim, Senhor, você sabe que eu te amo." E Jesus disse: "Cuida das minhas ovelhas." Na terceira vez, a pergunta veio uma terceira vez: "Pedro, você me ama?" E desta vez, Pedro foi devastado, porque ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que Jesus estava oferecendo-lhe uma chance de redimir aquelas 3 negações com 3 afirmações de amor. E Pedro, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Senhor, você sabe todas as coisas. Você sabe que eu te amo." E Jesus, com compaixão, com aquela compaixão que havia atravessado até mesmo a morte e a ressurreição, disse: "Apacenta minhas ovelhas." E então, Jesus profetizou algo a respeito de Pedro, que quando ficasse velho, estenderia as mãos, e outro lhe vestiria e o levaria aonde ele não queria ir. Era uma profecia de sofrimento, era uma profecia de que Pedro também seria crucificado. Mas não agora. Agora não havia condenação. Agora havia apenas chamado. Havia apenas propósito renovado. Havia solidão em tudo aquilo que Pedro vivia agora. Não era a solidão da escuridão, aquela que havia experimentado após negar Jesus e fugir para as sombras. Era uma solidão diferente. Era a solidão daquele que havia tocado o divino e agora devia aprender a viver no mundo comum novamente. Era a solidão de compreender que havia recebido graça quando deveria ter recebido condenação. Era a solidão do perdão. Nos dias que se seguiram àquele encontro à beira do mar, Pedro não estava sozinho fisicamente. Havia os outros discípulos, havia João, Tiago, André, Felipe e todos os outros. Havia Maria, a mãe de Jesus, que permanecia com eles. Havia as mulheres que haviam seguido Jesus. Havia uma comunidade formando-se, ainda que de forma tímida, ainda que com medo. Mas Pedro estava sozinho com seus pensamentos, sozinho com sua necessidade de compreender o que significava tudo aquilo. Havia noites em que ele se isolava, noites em que caminhava para fora da cidade, para os lugares altos, e ficava em silêncio sob as estrelas. Noites em que revivia aquele momento no pátio do sumo sacerdote, aquele momento em que havia negado, aquele momento em que o galo havia cantado, aquele momento em que havia visto aquele olhar de
compaixão nos olhos de Jesus, e pensava: como posso ser o homem que Jesus escolheu? Como posso ser aquele sobre o qual a igreja seria edificada quando sou alguém que falhou tão profundamente? Como posso ser a pedra quando sou tão facilmente quebrado? Mas havia algo acontecendo dentro dele. Havia uma transformação lenta, silenciosa, profunda. Havia um entendimento crescente de que talvez, apenas talvez, ser escolhido não significa ser perfeito. Talvez significasse ser escolhido apesar das imperfeições. Talvez significasse que a graça não era concedida aos dignos, mas aos necessitados. Talvez Pedro, em sua fraqueza, em sua falha, em seu arrependimento genuíno, fosse exatamente o tipo de pessoa que Jesus procurava. E então vieram as instruções finais. Jesus reuniu os discípulos no Monte das Oliveiras, aquele mesmo monte onde havia orado na noite de sua prisão. E ali, Jesus deu-lhes um comando que mudaria tudo. Disse: vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-lhes a guardar tudo que vos ensinei. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mas antes disso, Jesus disse algo adicional. Não se afastem de Jerusalém, mas aguardem a promessa do Pai, que ouviram de mim. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E após essas palavras, Jesus foi elevado aos céus. Os discípulos o viram subir cada vez mais alto, até desaparecer nas nuvens. E ficaram ali observando o céu, esperando por ele, até que 2 homens em branco, anjos presumivelmente, disseram: por que ficam olhando para o céu? Este Jesus, que foi levado de vocês para o céu, virá da mesma forma como o viram subir. Então, os discípulos voltaram para Jerusalém e aguardaram. Pedro estava entre eles. Talvez ainda carregasse em seu coração aquele peso, aquela memória da negação. Mas havia algo novo também. Havia esperança, havia propósito, havia a certeza de que Jesus tinha confiança nele apesar de tudo. E então, 50 dias após a ressurreição, no dia de Pentecostes, aconteceu algo extraordinário. Os discípulos estavam todos reunidos em uma casa. Havia cerca de 120 pessoas. E, de repente, veio um som do céu, como de um vento impetuoso. E havia línguas de fogo que se pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento, Pedro foi transformado. Aquele Pedro que havia negado, que havia se escondido, que havia tremido de medo. Aquele Pedro foi preenchido com poder. Poder não da espada, não da violência, mas do Espírito de Deus. Poder para falar, poder para agir, poder para amar. E Pedro levantou-se, aquele homem impulsivo, aquele homem que havia falhado, e começou a pregar. Pregou para a multidão que havia se reunido, atraída pelo som do vento e pelas línguas estranhas que os discípulos falavam. Pregou com ousadia, pregou sobre Jesus, pregou sobre morte e ressurreição, pregou sobre arrependimento e perdão. E aconteceu algo milagroso. 3.000 pessoas, 3.000 se converteram àquele evangelho. 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Messias. 3.000 pessoas foram batizadas. E a igreja nasceu, não como instituição poderosa, não como estrutura impressionante, mas como uma comunidade de pessoas que haviam encontrado algo que suas almas ansiavam: significado, propósito, redenção. Pedro tornou-se o líder dessa nova comunidade. Não porque fosse perfeito, ele ainda não era. Ainda era impulsivo, ainda cometeria erros nos anos seguintes. Mas era porque havia sido tocado pela graça, havia sido tocado pela ressurreição, havia sido tocado pelo Espírito Santo, e aquela transformação interna daquele pescador assustado em um pregador corajoso era a prova vivente de que Deus podia fazer coisas extraordinárias através de vasos ordinários. Nos anos que se seguiram, Pedro pregou, enfrentou o Sinédrio, aquele mesmo Sinédrio que havia condenado Jesus, e falou com ousadia. Foi preso,
Foi açoitado, mas não se intimidou. Havia experimentado algo tão real, tão transformador, que nenhuma ameaça podia silenciá-lo. Ele havia visto a ressurreição. Ele havia tocado Jesus ressuscitado. Ele havia recebido perdão quando merecia condenação. E nada, absolutamente nada, podia tirar aquela certeza dele. Pedro percorreu cidades, curou doentes, pregou o Evangelho. Escrituras posteriores nos contam que ele batizou Cornélio, um centurião romano, que foi revolucionário porque quebrou as barreiras entre judeus e gentios. Pedro viajou para Roma, aquela capital do império, aquele centro do poder político onde tudo e todos pareciam inimigos. E ali, naquela cidade de pagãos, naquela cidade de impérios e poder humano, Pedro estabeleceu uma comunidade cristã. E no final de sua vida, quando os imperadores romanos, particularmente Nero, começaram a perseguir aqueles que seguiam Jesus, Pedro também foi preso, também foi condenado, também foi levado para ser crucificado. Mas quando chegou o momento, Pedro pediu uma coisa, que o crucificassem de cabeça para baixo. Não sou digno, disse ele, de morrer da mesma forma que meu mestre. E assim Pedro morreu. Não com vergonha, mas com dignidade, com coragem, com a certeza de que havia vivido a vida para a qual havia sido chamado. Aquele homem que havia começado como um simples pescador na Galileia, terminou sua vida como mártir de Cristo em Roma. Aquele homem que havia negado Jesus, terminou sua vida pronto para morrer por ele. Aquele homem que havia sido a pedra, literalmente, pois seu nome significava pedra, tornou-se de fato a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. E aqui estou eu, contando essa história para você que está ouvindo agora, 2000 anos depois, contando a história de um homem que foi fraco e se tornou forte, contando a história de um homem que falhou e foi restaurado, contando a história de um homem que recebeu graça em abundância. Porque você vê, a história de Pedro não é apenas história antiga, não é apenas sobre um apóstolo que viveu há muito tempo, é sobre você, é sobre mim, é sobre todos nós que experimentamos fraqueza, que experimentamos falha, que experimentamos aquele peso terrível da culpa e da vergonha. Pedro experimentou tudo aquilo. Pedro sentia-se indigno. Mas foi escolhido apesar disso, foi amado apesar disso, foi restaurado apesar disso. E essa é a promessa que permeia toda a história de Pedro. A promessa de que o fracasso não é final, de que a fraqueza não desqualifica você, de que a negação pode ser transformada em afirmação, de que a culpa pode ser transformada em graça. Quantas vezes você já negou? Quantas vezes você já falhou? Quantas vezes você já se sentiu indigno? Quantas vezes você já carregou aquele peso da vergonha? Mas assim como Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, "Você me ama?", oferecendo redenção por cada negação, Jesus também oferece a você essa mesma oportunidade. Oferece a você a chance de ser reconstruído, de ser transformado, de ser restaurado. A história de Pedro nos diz que o fracasso não é o fim. A história de Pedro nos diz que a fraqueza pode se tornar força. A história de Pedro nos diz que a negação pode se tornar confissão, que o medo pode se tornar coragem, que a morte, até mesmo a morte, não tem a palavra final. E agora me conta, o que você achou dessa história? Já passou por algo parecido? Já experimentou aquele peso da falha? Já sentiu a necessidade de ser restaurado? Me conta de onde você é. Eu adoro ler os comentários de vocês. Se essa história te tocou, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias que vêm por aí. Compartilhe com alguém que você acha que vai se emocionar também com essa jornada de Pedro. E olha, não sai daí. Clica na próxima história que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza que ela vai te tocar ainda mais. Que ela vai te fazer refletir sobre sua própria vida, sobre sua própria jornada,
que ela vai te mostrar, assim como a história de Pedro mostrou, que não importa onde você está agora, em escuridão, em fracasso, em solidão, há sempre uma chance de recomeço. Há sempre uma chance de restauração. Há sempre graça esperando por você. Te espero lá.